Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 17, é dia de ciências, né, na nossa escola, na nossa sala de aula. Ontem eu tive um probleminha de enviar o vídeo de matemática, porque eu fiquei sem internet. Ora ela estava ruim, depois eu fiquei sem, pelos dados móveis eu não consegui enviar. Então, provavelmente, hoje vocês terão dois vídeos, matemática e ciências, tá? Então, vamos organizar uma maneira fácil de fazer as atividades, para a gente não ficar muito atrasado. Então, peguem sua apostila, abram na página 177, que a gente vai falar da cadeia alimentar. A gente já falou sobre a cadeia alimentar, mas aqui no livro volta na apostila para a gente fazer uma recapitulação, tá? Uma fixação da matéria. Então, peguem aí, página 177. Recapitulando, cadeia alimentar. As plantas e outros seres vivos, como algas e certas bactérias, têm como características que os tornam autossuficientes do ponto de vista da alimentação. Eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Seres com essa capacidade são chamados de autotróficos. Então, as plantas e as algas e algumas bactérias, elas produzem o próprio alimento. Ela não necessita de se alimentar de outro ser vivo. Elas próprias fabricam o seu próprio alimento. Então, esses seres que fabricam o seu próprio alimento, como as plantas, as algas e as bactérias, são chamados de autotróficos. Essa produção de alimento é feita pelo processo de fotossíntese, que fornece aos vegetais energia para manter-se vivo e material para construir seu corpo. Então, a planta, ela realiza um processo de fotossíntese, que é a fabricação, ela além da respiração, que a gente também faz, que a gente absorve oxigênio e elimina gás carbônico, a planta, ela também faz o contrário. Ela absorve o gás oxigênio e libera o oxigênio para o ar. Ela pega para si o gás carbônico, limpa e solta para o ar o oxigênio. Ela faz isso através do processo de fotossíntese e fabrica o seu próprio alimento. E as plantas, elas fazem esse processo de fotossíntese graças a um pigmento que elas têm nelas, que é a clorofila, que elas são verdes, tá bom? A gente já não faz esse processo, nem de fabricar o seu próprio alimento e nem de fazer a fotossíntese, que é eliminar para o ambiente o gás oxigênio. A gente só libera o gás carbônico. Então a gente precisa e necessita muito das plantas, porque elas que fazem o ar ficar mais limpo. Outros seres vivos, como os animais, dependem de outros seres vivos para obterem energia para sobreviver. Esses são chamados seres heterotróficos. Esses seres retiram energia e material dos alimentos ingeridos. Perceba que uma das características que diferenciam as plantas dos animais é que as plantas são produtoras de alimentos e os animais são consumidores de alimentos. Então, os animais, os seres humanos, eles são consumidores. As plantas são produtores. Produtoras porque fabricam o seu próprio alimento. Nós, seres humanos, os outros animais, eles são seres consumidores porque eles necessitam consumir outros seres vivos para se alimentar. Tá? Aí aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia alimentar, que eu já disse para vocês que sempre o consumidor não, que sempre o produtor é a planta, ela sempre está na base da cadeia alimentar. Aí o grilo se alimenta da planta, ele é o consumidor primário, o sapo se alimenta do grilo, ele é o consumidor secundário, a cobra se alimenta do sapo, ele é o consumidor terciário, o gavião se alimenta da cobra, tá? Então, ó, só a planta que é o produtor, o resto são consumidores, tá? E para fabricar o seu próprio alimento, as plantas, para ser produtoras, elas necessitam da energia solar e da fotossíntese, da clorofila, que é um pigmento que existe nas plantas, tá ok?
O que significa a seta vermelha na cadeia alimentar acima? Quem respondeu que representa o sentido do alimento, acertou. Mas completando, a seta tem a finalidade de mostrar o sentido de transferência da matéria e da energia. As cadeias alimentares são representações de como os seres vivos que vivem em um mesmo ambiente obtêm seu próprio alimento. O lugar que ocupa cada ser vivo na cadeia alimentar é chamado de nível trófico. O primeiro nível trófico da cadeia alimentar é ocupado por um produtor, sempre por um produtor, que sempre, geralmente, é uma planta. O segundo nível trófico da cadeia alimentar é ocupado por um herbívoro, ou seja, seres que se alimentam diretamente dos produtores, conhecido como consumidor primário. Então, geralmente o consumidor primário, ele é um herbívoro porque ele só come plantas, verduras, legumes, só mato, tá? Ele não consome animais. A alimentação dele não é animais, é só a parte de plantas. Ele é o consumidor primário. Ele é tipo vegetariano, mais ou menos isso. O terceiro nível trófico é ocupado por um carnívoro, conhecido como consumidor secundário. Então, carnívoro, ele já come carne, frango, carne, ele se alimenta de outro animal. E o quarto nível é ocupado também por um carnívoro conhecido como consumidor terciário. Dica: o sol é a principal fonte de energia para o ecossistema. O sol é essencial, né, gente, para o ecossistema de qualquer lugar. Lembrando que o ecossistema é formado por um grupo de animais, plantas, né? A gente já estudou sobre o ecossistema também. Recapitulando, na cadeia alimentar, os seres vivos e o meio ambiente transferem e trocam continuamente energia e matéria. A luz solar é a principal fonte de energia dos ecossistemas. A energia solar é captada pelos produtores, pelas plantas, e através da fotossíntese é transformada em alimentos para esses vegetais e para alguns consumidores. Então a gente tem aí, ó, desenho. Aqui a gente tem uma planta carnívora, né? Que no caso ela não... Aqui vai explicar. Vamos ler antes de eu explicar para vocês. De um modo geral, as plantas servem como fonte de alimento para diversos tipos de animais. Mas no caso das plantas carnívoras, o processo se inverte. Através da fotossíntese e da retirada de nutrientes do solo, as plantas obtêm a energia necessária para sobreviver. Já as plantas carnívoras, por habitarem solos pobres em nutrientes, desenvolveram a característica de digerirem pequenos animais a fim de absorverem seus nutrientes e conseguirem matéria e energia para seu próprio desenvolvimento. A maior parte dessas plantas captura insetos, entretanto algumas espécies podem capturar pequenos animais, como as aranhas, as lesmas e até pequenos sapos. Então elas são um pouquinho diferentes, né, das outras plantas. Tá? Mas as plantas carnívoras são muito difíceis de achar, né? Elas devem ter um habitat próprio delas. Agora responda as questões a seguir. Como as plantas, de modo geral, conseguem a energia necessária para sobreviver? Fácil! Como as plantas carnívoras conseguem matéria e energia para seu desenvolvimento? Acabamos de ler. Qual é o cardápio das plantas carnívoras? O que elas comem? Tá? Então vocês vão responder. Na próxima aula de ciência a gente vai responder junto, tá? Agora é com você. Gente, essa página vocês vão poder arrancar, tá? Ó, pode arrancar mesmo da apostila, porque a gente pode fazer um trabalho com elas fora da apostila. Vamos trabalhar a cadeia alimentar de forma divertida usando os cartões com as imagens? Pegue os cartões com as imagens, recorte e utilize as imagens para formar as cadeias alimentares em seu caderno. Exemplo: primeiro o sol, depois a flor, depois o grilo, o sapo, a cobra e a águia. E voltamos aos decompositores, fungos e bactérias. Retomamos o ciclo. Então, vocês vão recortar e vão colocar lá no caderno a ordem certa, que já está dizendo aqui, da cadeia alimentar, tá? 2. Observe as cadeias alimentares abaixo. Classifique os membros da cadeia alimentar como consumidor primário, consumidor secundário,
ou consumidor terciário, produtor e decompositores. Pinte e colhe-os no seu caderno, como mostra a imagem ao lado. Vai ficar bem bonito. Esse aqui, vocês, se não quiserem, nem precisem colocar no caderno não, porque esse aqui é de dobrar, tá vendo? Vocês vão cortar e vai montar a primeira cadeia alimentar. Depois vão cortar esse aqui e vão montar a segunda cadeia alimentar. Lembrando que as plantas sempre são a primeira coisa da cadeia alimentar, porque elas são as produtoras, tá? Depois vocês vão seguir a ordem certinha do quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário, quem é o consumidor terciário. Aqui no caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que ser 5 na ordem. Quem não quiser fazer igual tá aqui, pode fazer no caderno, não tem problema não. Tá bom? Pode fazer no caderno, pinta e coloca a ordem. Primeiro essa, segundo essa. Se tiver dúvida, antes de colar, manda uma mensagem para mim no privado. Eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça para vocês fazerem na ordem certinha de quem é o consumidor primário, quem é o consumidor secundário, quem é o terciário, tá? Para vocês fazerem. E aqui, não esqueçam de vocês botarem o sol pertinho das plantas, porque se vocês colocarem pertinho das plantas, porque ele é o que gera energia para as plantas, tá bom? Bom, a gente só vai até aqui. Amanhã eu volto para passar outra matéria e vocês façam isso, que na próxima aula de ciência a gente corrige. Um beijo e fiquem com Deus.